Início aqui é o nosso treinamento de FRM. Essa aqui é a turma para liderança, né, e equipe de SSMA. Então vou passar com vocês aqui o conceito, né, o que que é FRM, né, essa nova jornada que a UIM tá embarcando aí, né, e vai ser executada em todas as nossas operações, né, incluindo as duas centrais. O FRM é o Fatal Risk Management, né, ou gerenciamento de riscos fatais, onde a gente cada vez mais aí pretende dar foco na prevenção de fatalidades e de lesões sérias. Esse é um treinamento, ele é um treinamento relativamente rápido, tá? Apesar de estar 1 hora reservado aqui, geralmente a gente consegue concluir ele em meia hora, 40 minutos, tá? Vou pedir para que vocês, se quiserem comentar, fazer algum questionamento, fiquem à vontade, tá? A partir de agora eu não consigo enxergar mais a carinha de vocês, então fiquem à vontade, para interromper e perguntar alguma coisa. E a gente também tem um exercíciozinho aqui, eu peço que vocês participem, né? A gente vai fazer aqui uma dinâmica como parte do treinamento aqui para garantir alinhamento de conceito, tá certo? Então a gente inicia aí falando do nosso propósito, né, e dos nossos valores, movendo terra, construindo um mundo melhor e sustentável. E aqui os nossos valores, né? Quando a gente fala de FRM, nós temos aí uma somatória de praticamente todos os nossos valores, né? Evidentemente que segurança e cuidado com as pessoas é o centro de estudo, mas a gente quer garantir confiabilidade nos controles, né, para todos os riscos fatais que nós temos hoje nas nossas operações, né, nós temos que ter controles confiáveis, né, e que estejam operacionais e que quando um acidente aconteça, esses controles vão prevenir aí uma fatalidade, um evento sério. E também é uma metodologia simples, né? Então traz aí a simplicidade, né? Simplicidade é diferente de algo simplista. Então a gente está falando que é algo que é simples e eficaz aqui no nosso caso, né? E a gente quer trazer esse processo aí para dentro da UIM, né? E permear por todas as nossas ferramentas de segurança, né? O FRM ele não é um programa novo, na verdade, e nenhuma ferramenta nova, né? Na verdade, ele é um formato de gestão em que a gente consegue colocar, né, essa visão de prevenção de fatalidades dentro daquilo que já existe na UIM. Então, isso é muito bacana, né? Então, eu trago aqui para vocês, acredito que a maioria aqui já deva ter visto, né, essa matriz, essa pirâmide, na verdade. A gente fala aí pirâmide de Bird ou pirâmide de Heinrich, né? E aqui a teoria, né, quando você pega Heinrich ou Bird, ele muda aqui os números, né? Bird vai falar que a cada 600 quadros acidentes gera 330 incidentes, né, com lesão e uma fatalidade, mas a teoria é a mesma, né? Quando a gente vê aí o conceito de engenharia de segurança, que surgiu aí mais ou menos na década de 50, ela vinha com esse formato aqui, né? Que se a gente focasse na parte de baixo da pirâmide, a gente conseguiria eliminar os eventos de alta lesão, de alto potencial. Por isso, durante muito tempo, né, na indústria, o mantra, né, de muitas empresas foi o zero acidente é possível, né? Eu trabalhei na Alcoa e durante muito tempo na Alcoa o zero is possible era o mantra da Alcoa até uns 7, 8 anos atrás aí, depois que também implementou o FRM nas suas operações, né? Mas o que que acontece aqui, né? Quando a gente começa a analisar o que de fato acontece na prática, nas operações, nós percebemos que nós temos riscos e nós temos riscos críticos ou riscos fatais. E quando a gente fala de riscos críticos e de riscos fatais, existe um sombreado aqui nessa pirâmide que não necessariamente eu preciso ter 300 quase acidentes para gerar uma fatalidade, né? Eu costumo dizer que uma vez que eu entro na pirâmide, eu não sei onde eu posso parar. E o exemplo que eu gosto de usar aqui é passar no sinal vermelho. Passei no sinal vermelho, pode ser que não aconteça nada, né? Um quase acidente. Passei no sinal vermelho, passei em cima do pé de alguém. Opa, já deu um acidente com lesão. Passei no sinal vermelho e atingi de cheio uma pessoa. Gerou fatalidade. Reparem que o desvio é o mesmo, né? Passar no sinal vermelho, mas a consequência pode ser que não gere nadinha ou pode ser que gere uma fatalidade. E não necessariamente tem que acontecer várias vezes. Às vezes, na primeira vez que eu aconteço, que eu passo, né, ali, que acontece esse desvio, se eu não tiver um controle ali, realmente
eu gero uma fatalidade, tá? E aí vamos dar uma olhadinha como que é isso hoje na prática, né? Como que estão esses números de segurança na prática? Aqui eu trouxe para vocês os dados, tá? Esses aqui são dados reais de mineração do Mining Safety and Health Administration, do MSAJ dos Estados Unidos. O Brasil, a gente não tem os dados compilados ainda só do setor de mineração, é algo que o IBRAM está trabalhando nisso, né? Então, por isso que eu trouxe a referência aqui dos Estados Unidos. Mas o comportamento do Brasil é muito similar, né? Então, o que que a gente percebe? Aqui tem dados aqui são os dados mais atuais, né? 2024 a gente não tem esses dados ainda. Geralmente a base ela é liberada ali por volta de agosto, para a gente pegar os dados de 24. Mas a gente percebe aqui que nos últimos anos, né, a gente sai de uma taxa de acidentes, aqui eles chamam de lost time injury, né, que equivaleria aí para nós o acidente com afastamento e restrição. Que aqui nos Estados Unidos eles têm uma taxa de acidente chamada DART, que é Days Away and Restrict to Work, né, que pega esses dois acidentes aí, né, afastamento e restrição. E eles saíram numa taxa de 1,7 para 1,43 nos últimos anos aí, né? Uma redução de quase 20%, que é uma boa redução se a gente for ver aí, ainda com tendência de queda no geral, né? Apesar de 22 para 23 ali, ele basicamente fechou em linha. Porém, quando eu olho dados de fatalidade para essas mesmas empresas, no mesmo período de tempo, as fatalidades aumentaram em quase 60%. Veja, como é que eu reduzo quase 20% os acidentes gerais e eu aumento em quase 60% a fatalidade. Então, aquela teoria de que se eu mirar na base da pirâmide eu vou eliminar a fatalidade, aqui ela já foi pro ralo, né? Então, a gente percebe que algo diferente a gente precisa olhar quando a gente fala de prevenção de fatalidades. E aqui eu trouxe um exemplo bastante interessante, né? E eu coloquei mundo real aqui, mas na verdade é mundo fora da indústria, né? Onde acredito que vocês, né? Alguns de vocês, ou talvez todos, tenham visto essa imagem aqui, talvez os mais novos até não, mas ficou bastante famosa a imagem do gorila. Esse aqui é um zoológico, né? Um dos mais famosos até hoje lá nos Estados Unidos, em Cincinnati. Em 2016, o gorila pegou um dos visitantes, né, que era uma criança, e levou para dentro da jaula dele, né? E ele começou a brincar de afogar a criança, né? Tinha um rio que passava dentro ali atrás da jaula, ele afundava a criança na água. Quando a criança estava quase desfalecendo, ele levantava de novo, a criança respirava, ele colocava debaixo da água. Na quarta vez que o gorila fez isso, a administração decidiu abater o animal para salvar a criança, né? Ainda que seja um animal em extinção. E olha para vocês verem, né? Foram mais de 38 anos com essa barreira aqui, né? Ou seja, não tinha barreira, era só um arbusto basicamente, né? Mas nunca teve um acidente. O fato de estar 38 anos sem acidente tornou esse processo seguro. Depois que esse evento aconteceu, olha como que ficou a barreira. Então, agora, mesmo se ele quiser, né, ele não consegue puxar ninguém ali para dentro, né? Outro exemplo muito interessante que eu trago, e aqui fica até uma dica, existe um filme, né? Se você digitar no seu stream aí, ou até no YouTube, Deepwater Horizon, vai puxar, esse é um filme, esse é um fato real que virou filme, e ele é um exemplo muito emblemático, porque foi algo muito fatídico, né? Foi no dia 20 de abril de 2010, né? O ano em que essa plataforma de petróleo que fica lá no Golfo do México, ela completava 7 anos sem LTI, né? LTI é Lost Time Injury, né? Acidente com afastamento. Eles estavam completando 7 anos numa plataforma de petróleo com um processo extremamente complexo, sem acidente com afastamento. O marco, né? Um modelo industrial de segurança, um desempenho exemplar de segurança. Porém, nesse mesmo dia que estava toda a diretoria reunida, né, todo o conselho reunido para receber essa premiação lá no escritório, né, na plataforma houve uma explosão que mataram 11 pessoas no mesmo dia. E até hoje
é considerado aí o maior derramamento de óleo da história dos Estados Unidos, né? Que devastou toda a costa ali, né? Do Texas, Alabama, né? O norte da Flórida e devastou a vítima, a vida marítima ali e comprometeu durante muito tempo, né? Todas as economias costeiras ali, com mortandade de peixe, né? E contaminação de água, e assim por diante. Então, o fato de estar 11 anos, 7 anos sem acidente, será que está seguro, né? Bom, então eu tentei trazer para vocês aqui, né, dados da mineração como um todo, alguns exemplos aí, né, fora da mineração do nosso cotidiano, outras indústrias, a indústria do petróleo, mas e na UIM, né? Nós somos uma empresa que estamos fazendo aí esse ano 50 anos, e nesses 50 anos, 4 colegas não voltaram para casa, né? Foram 4 fatalidades aí que nós tivemos. A última delas foi num site que eu já trabalhei, né? Foi lá na Yamana, lá, na época era Land, né? Em agosto de 2013. E reparem que os riscos que matam, né? Que mataram na UIM e que matam até hoje na mineração, não são riscos aleatórios, né? São sempre os mesmos riscos, né? Então, por isso que a gente precisa investir e dar foco naquilo que é crítico, né? E nesse sentido, né, eu trouxe aqui algumas imagens e certamente vocês devem se familiarizar com algumas delas, né, que são imagens que estão no nosso portal de registro de alguns acidentes de alto potencial que nós tivemos, né, na própria UIM. Então a gente precisa cada vez mais, né, além de identificar os riscos de fatalidade, controlar esses riscos, né, de modo em que cada vez mais a gente possa cuidar das pessoas, né, e garantir que no final do dia todos voltem para casa. Esse acidente aqui, né, que vocês estão vendo aqui do 3068, né, foi um acidente também que eu estava aí na UIM, acompanhei, né, estava na figura de cliente, foi em março de 2022, um incêndio com o Edivaldo. Foi um acidente de alto potencial que nós tivemos aí e por pouco a gente não perdeu uma vida, né? Então, realmente a gente precisa pensar diferente quando a gente fala de prevenção de fatalidades. E com isso, a gente traz uma evolução no mindset de segurança, né? Repara que segurança não é ausência de acidente, né? O fato de eu estar 7 anos sem acidente com afastamento, será que necessariamente significa que eu estou seguro? Né? A gente viu aqui vários casos em que a gente reduziu a quantidade de acidente, porém as fatalidades continuaram aumentando. Bom, Elias, se segurança não é ausência de acidente, o que que é segurança então? Segurança é a presença de controle. Quando eu garanto que as minhas operações, elas possuem controles e esses controles estão implementados e operacionais, eu de fato posso dizer que eu tenho uma operação segura, né? E nesse sentido entra então o gerenciamento de riscos fatais, né? Ou FRM, né? Que é o que a gente quer trazer aí e enraizar dentro da nossa cultura de segurança, a fim de colocar, né, a nossa cultura no próximo nível, né? É isso que nós queremos. Né? Então, o FRM ele é justamente isso, né? Ele traz princípios básicos, aqui não é algo complexo, né? É algo que seja simples. A gente trabalha muito aqui naquela metodologia KISS, né? Que é Keep It Simple and Stupid, né? Ou seja o mais simples possível, que qualquer pessoa entenda, principalmente aquelas pessoas, aqueles funcionários que estão expostos aos riscos, né? É, e reparem que esses riscos fatais aqui são os riscos que matam na indústria, né? Aqueles dados estatísticos que eu mostrei para vocês aqui estão espalhadas aquelas fatalidades dentro desses riscos aqui. São o que mais matam efetivamente e que estão presentes nas nossas operações, né? A gente consegue enxergar em todas as nossas operações aí esses riscos, né? Algumas operações têm todos eles, outras têm parte deles, né? Mas estão espalhados e nós estamos expostos a esses riscos todos os dias, né? E nós precisamos aí mais do que identificar esses riscos, e aí vem, né, de fato, o foco naquilo que é crítico, né? Com o FRM, nós queremos garantir que todos os dias, todos os nossos funcionários tenham uma compreensão clara de quais são aqueles riscos que potencialmente pode causar uma fatalidade. E mais do que isso, né? Além de identificar o risco, quais são os controles que eu vou implementar para garantir que esses riscos estejam controlados, né?
E aqui a gente entra muito, né, de novo, né, naquele conceito básico, né, de perigo e risco, né? Então, o perigo, ele é justamente aquilo que pode causar o dano. E o meu risco, ele está justamente associado ao tipo de controle que eu tenho. Quando eu tenho um controle que é frágil, eu tenho um alto risco. Quando eu tenho um controle robusto, o meu risco é baixo, né? E aqui eu coloquei o exemplo do leão, né? Mas a gente viu isso aqui na prática lá com o primeiro exemplo que eu trouxe lá do gorila, né? Então, o nosso risco ele é justamente determinado pela eficácia dos controles que eu implemento. Se eu consigo implementar controles robustos, eu vou garantir que o risco da minha operação é baixo, né? A probabilidade de acontecer uma fatalidade ou uma vida mudada, ele é baixo, né? E aqui é interessante porque eu comentei com vocês aqui, né, que a Alcoa implementou isso aqui em 2018, né, há uns 7 anos atrás, e eu participei desse processo lá no Maranhão, quando eu estava lá. Participei desse processo aqui na Land em 2022 também. Na CBA, o ano passado também foi implementada essa questão, né? Mas desde que surgiu o FRM, que nasceu lá na Austrália, aí, né? Depois que a BHP e a Rio Tinto tiveram vários problemas de fatalidades, eles começaram de fato, a olhar essa prevenção de fatalidades de uma maneira diferente, justamente para evitar, né, aquilo que em inglês a gente chama de FSI, né, que é Fatality for Serious Injury, né, que é fatalidade ou lesão séria ou vida mudada, né? E o mais importante é que as empresas que conseguiram implementar o FRM na íntegra, elas conseguiram eliminar fatalidade das suas operações. Reparem que eu usei o termo eliminar, não é reduzir. De fato, eles conseguiram eliminar a fatalidade das suas operações e, com isso, garantiram que no final do dia todos os funcionários voltassem para casa de maneira segura, né? Então, vocês viram que eu comentei muito aqui sobre controle, né? Sobre controle crítico. Qual que é a diferença de controle crítico para controle não crítico? Esse é o conceito que eu gostaria de passar para vocês agora, né? Nas nossas operações, diante dos diversos riscos, né, nós temos vários controles, né? Nós temos controles de engenharia, nós temos controles administrativos, nós temos o próprio EPI, que também é um tipo de controle, mas na prática a gente percebe o seguinte, né? Esses controles eles falham. E quando, né, esse aqui é o modelo Reason, né, do queijo suíço, quando os buraquinhos do queijo se alinham, né, acontece um acidente. E se a energia envolvida aqui nesse acidente for relacionada a algum daqueles riscos fatais que eu mostrei aqui, né, equipamentos móveis, queda de altura, liberação inesperada de energia, içamento de carga, se for relacionada a isso, a gente pode ter como consequência aqui uma lesão séria, uma vida mudada ou até uma fatalidade. Bom, Elisa, então o que que é um controle crítico, né? O controle crítico é aquele que bloqueia a fatalidade. Em outras palavras, é quando o acidente acontece, aquele controle vai garantir que ninguém se acidente ali de forma séria ou que tenha uma fatalidade. O exemplo que eu gosto de dar aqui, né, para ficar claro para nós, né, é quando eu estou fazendo o içamento e movimentação de carga, que seria um controle que bloqueia a fatalidade, né? Eu garanti o isolamento da área e ninguém na linha de fogo da carga. Então, quando a carga cair, ninguém morre, né? Né? Então, não é para a carga cair, né? Eu tenho vários controles que garantem, né? Ou que é, é, tende a minimizar o risco de queda da carga. Eu tenho inspeção do dispositivo, né? De içamento, eu tenho avaliação de risco, eu tenho checklist de inspeção de cinta, estropo, manilha, assim por diante, né? Mas quando tudo dá errado, né, os buracos se alinharam e a carga cair, a área estando isolada e não tem ninguém na linha de fogo, eu bloqueei a fatalidade não aconteceu. Repare que é um controle simples, né, mas é uma mentalidade muito forte que a gente precisa criar. Esse controle ele precisa ser algo em que o operador, né, ou o mantenedor, o nosso funcionário da linha de frente, ele seja capaz de identificar e aplicar, a supervisão consiga fazer ali a inspeção de verificação, assim como os níveis gerenciais também, quando for na área, consiga fazer constantemente a verificação se esses controles estão aplicados, né? Então, à medida que a gente evolui, né, nesse mindset de segurança, e vocês devem ter percebido que eu já falei isso várias vezes aqui nesse treinamento,
a gente para de perguntar e se o acidente acontece, né? E se acontecer o acidente? E se a carga cair? E se o caminhão perder o freio, né? E se eu cair do andaime, né? E eu começo a perguntar e quando? Parece uma pergunta, uma mudança simples, né? Algo pequeno, mas se a gente for olhar do ponto de vista de prevenção, ela muda completamente o mindset, né? Toda vez que eu pergunto se, eu estou falando o seguinte: pode ou não acontecer. Ah, não, se acontecer, parece que é algo que está muito distante, que não vai acontecer comigo, né? Porém, quando eu uso a palavra quando, eu estou falando o seguinte: olha, mais cedo ou mais tarde o acidente vai acontecer. E quando acontecer, o que que vai me proteger? Né? Então, essa pergunta ela precisa ser realizada todo dia antes de eu iniciar qualquer atividade. Ó, e quando acontecer o acidente? Né? E quando isso aqui, e quando a carga cair? E quando faltar oxigênio em espaço confinado? E quando pegar fogo? Né? Então, assim, nós temos que fazer essa pergunta. Qual que é o controle que eu vou aplicar aqui que vai ajudar, né? Que vai bloquear uma fatalidade, que vai bloquear um acidente sério que aconteça aqui na nossa empresa. Né? Então, diante disso, agora vem a hora do exercício aí, que eu quero a participação de todos vocês, né? Eu comecei com içamento de carga, que eu já dei alguns spoilers, né? O que que seria controle crítico, então, para içamento de cargas? Vamos lá, quem se voluntaria? Isolamento. Isolamento, muito bem. O que mais? Inspeção dos acessórios de içamento, Boa, conhecimento da carga a ser içada, o peso, a geometria. Ô, Geraldinho. Muito bom, coloquei aqui, né? Isolamento, segregação, pessoas fora da linha de fogo, né? A integridade mecânica do guindaste ou dos dispositivos de içamento, né? Então a gente consegue garantir isso através de inspeção, como o Geraldo trouxe. Próximo aqui, trabalho em altura. O que seria um controle crítico para trabalho em altura? Proteção coletiva ou individual, né? Cinto de segurança trabalho à altura, ou proteção individual, um guarda-corpo, uma plataforma de Boa, trabalho. excelente. A turma tá afiada, é esse mesmo. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Sempre sendo o cinto de segurança fixado em ponto de ancoragem, né? A inspeção, né, desses EPIs que estão em boas condições, barreiras físicas de prevenção contra queda, né? Aqui entra questão de controle coletivo, né? Guarda-corpo, limitador de acesso, né? Inspeção dos equipamentos de trabalho em altura, plataforma, escada e assim por diante. Muito bom. Contato com eletricidade. Pessoas Somente pessoas autorizadas. Pessoas Pessoas autorizadas. autorizadas. Quadros Que mais? elétricos, né? Adequados, com proteção de barramento. Que Identifi- mais? EPI identi- isolante. EPI específico. Isolante. Ferramentas certificadas, né, para utilização. Ferramentas. Muito bom. Bloqueio de energia. Bloqueio de energia. Alguns exemplos aqui que eu trouxe que foi exatamente o que vocês falaram. Muito bom, pessoal. Vamos lá, equipamentos móveis. Esse aí a gente tem bastante nas operações. Que seria controle críticos aí para a gente verificar todo dia se eles estão aplicados. Condição do equipamento, né? Através da inspeção, capacitação da equipe, autorização. Que mais? Manutenções periódicas, né, do equipamento. Boa. Trouxe alguns exemplos aqui, né? Alguns vocês falaram aí. Esteira de Inspeção proteção. pré-operacional, liras, né? Sinalização, demarcação, distância de segmento, né? Operador descansado e livre de efeito de fadiga ou medicação. São alguns controles importantes aí, né? Então, pessoal, diante disso, né? Nós criamos aí, né? Uma avaliação de risco para ser executada, uma avaliação de risco simples, né, mas para ser executada antes do início de qualquer atividade. A gente está chamando de ARPT, que é a avaliação de risco pré-tarefa, né, onde um empregado ali é um modelinho bem simples. Não sei se vocês estão enxergando na câmera aqui, mas chegou até para nós a ideia que seja um bloquinho de bolso, né? Então a gente até já mandou fazer alguns aqui para ver como que ficaria aqui na central. E a gente quer né, aplicar isso aqui em todas as nossas operações, onde, né, eu vou dar um zoom aqui, só para mostrar o quão simples é a ferramenta, né? Então, assim, primeiro a gente fala o seguinte, né? Se a resposta para qualquer controle crítico for não, a atividade não pode ser realizada, usa o dever de recusa, né? Ou seja, se eu tenho um controle que ele é aplicável, mas eu não conseguir aplicar ele, a resposta dele é não, eu não posso iniciar a atividade.
Em outras palavras, eu só posso executar a atividade se todos os riscos fatais da minha atividade estiverem com os controles implementados ou que ele seja não aplicável, né? Vamos fazer um exercício aqui na prática, né? Então, imagina que eu vou executar uma atividade de trabalho em altura utilizando uma plataforma elevatória, né? Então, espaço confinado tem? Não, a princípio não tem, né? Então eu pulo. Ah, Elias, mas o que que eu faço se eu não tiver o risco? Deixa ele em branco, a metodologia é essa, eu não preciso preencher, né? Tem contato com eletricidade? Não, essa atividade minha aqui, que eu estou fazendo aqui, não tem contato com eletricidade. Imagina que seja retirada de algum material em cima do telhado, por exemplo, né? Agora eu venho aqui, trabalho em altura. Opa, esse aqui eu tenho. Então eu vou ticar aqui trabalho em altura e vou ver, né? 100% do tempo do cinto de segurança fixado em ponto de ancoragem adequado. Opa, esse aqui é sim, aplicável. Os EPIs de trabalho em altura foram previamente inspecionados e estão em boas condições de uso? Opa, positivo, aplicável. Existem barreiras físicas de prevenção de queda, né? Guarda-corpo, limitador de acesso, etc. Opa, aqui eu tenho o cesto, né? Ele está em boas condições, então eu vou colocar que sim. Os equipamentos de trabalho em altura, plataforma, escadas foram previamente inspecionados? Opa, aqui também sim, positivo. O andaime está liberado para uso? Opa, pera aí, eu não estou usando andaime, então aqui para mim é não aplicável, né? Foi realizada a PT para essa atividade, né? Então imagina aí, aqui vai depender de cada um dos clientes nossos, né? Que pede PT, que não pede PT, mas imagina que nesse caso aqui precisaria de uma PT, sim, está aplicado. Então, é bastante simples aqui, né? Então, eu vou fazer o preenchimento aqui, né? Dos meus riscos críticos e dos controles críticos. Aqui nós deixamos um espaço para caso tenha algum risco adicional, né? O funcionário possa escrever aqui se tem algum risco adicional e qual que é o controle adicional. Reparem que aqui são os riscos da atividade, né? Mas a gente faz também a avaliação dos riscos da área. E aqui eu vou ticar, né, aquele risco que eu tiver, evidentemente, né? E aqui eu vou escrever qual que é a medida de controle. Isso é um conceito importante a gente diferenciar, né? Porque às vezes eu posso estar numa oficina, por exemplo, executando uma atividade lá no esmeril, então eventualmente eu vou ter o risco aqui de partes móveis rotativas na minha atividade, né? E na minha atividade, por exemplo, eu não vou ter nenhuma, eu não vou executar nenhuma atividade utilizando ponte rolante ou caminhão MUC, por exemplo. Porém, no ambiente que eu tô, aí sim, no ambiente tem transporte e movimentação de carga, tem ponte rolante para cá e para lá. Então aqui eu vou escrever qual que é o controle, né? Que eu vou aplicar para esse risco aqui de movimentação da área. Então, é respeitar isolamento, né? Não ficar na linha de fogo, né? Comunicação com o operador da ponte, por exemplo, né? Então, isso aqui é importante. Para o risco do local da atividade, aqui de fato eu escrevo qual que é o controle. Depois eu venho aqui para a parte de EPIs, né? Que eu vou só ticar qual que é o EPI que eu vou utilizar, né? Durante a minha atividade. Você sabe o que fazer em caso de emergência? Isso aqui também é uma vulnerabilidade que nós encontramos em algumas das nossas operações. Quando você questiona o operador o que fazer em caso de emergência, ele tem dúvida. Então a gente colocou esse campo aqui para ele descrever, ó, eu vou acionar a brigada de emergência, por exemplo, qual que é o ramal ou qual que é o número. Ele vai anotar aqui para não esquecer, né, e depois assina, tá certo? Então é uma ferramenta bem simples, né? Bem intuitiva, inclusive, que a gente quer trazer aí para que as pessoas façam a avaliação de risco antes de iniciar suas atividades com foco naquilo que é crítico. Outro ponto importante, né? Quando a gente fala de implementação de de um gerenciamento de risco fatal, cada pessoa dentro da organização ela desempenha uma função, todos. Então, desde do operador um, né, do auxiliar um até o Sérgio Machado, todos eles têm um papel nesse contexto, né? E como eu comentei, a gente usa a estrutura que a empresa já tem, a gente só reconfigura isso olhando para a prevenção de fatalidades. Então, por exemplo, eu pego o check-in nosso lá hoje, que a gente tem. Hoje, o check-in ele tem um monte de dado, mas não tem quase informação nenhuma, né? Quando eu olho do ponto de vista estatístico, né? Eu só consigo ver quantidade se está aberto ou fechado. Então, nós já estamos reformulando o check-in, né? Colocando ali categoria de risco. Então, hoje, se eu perguntar quantos check-in relacionado a içamento de carga eu tenho lá em Carajás, cara. E eu não sei, eu vou ter que entrar um por um, puxar um relatório, entrar um por um, ler e ver qual que tem, e vou ter que fazer isso na unha, né? Então a gente está reformulando isso para que quando o operador, né, o mantenedor, qualquer empregado for fazer o cadastro check-in, ele vai aparecer lá qual que é a categoria de risco que nós temos, né? Mesma coisa para o foco, né? Quando eu vou fazer um foco,
também a gente vai colocar lá se tiver algum desvio, né, ou alguma oportunidade observada, existe alguma relação com algum dos riscos fatais, né? Durante as minhas inspeções de segurança também, nós vamos criar ali as categorias para que a gente selecione se tem aquele desvio na inspeção tem relação com algum risco crítico, né? Com algum risco fatal. Isso vai ser fundamental para nós. Né? Geralmente na área de segurança, isso é muito comum, né? A gente toma ações baseadas em indicadores reativos. Depois que eu tive um acidente, eu vou lá e faço um monte de campanha, faço um monte de ação em cima daquilo. E quem dirige aqui sabe que o para-brisa é muito maior que o retrovisor. Né? Então, quando eu tomo ações de segurança baseada em acidentes, eu estou olhando sempre pelo retrovisor. Agora, quando eu consigo, através de indicadores preventivos, como o check-in, o foco, a análise de risco, o próprio dever de recusa, né? Eu consigo extrair informações dali, opa, eu estou olhando para frente, porque eu estou olhando indicadores preventivos. Então, a gente consegue antecipar o risco. Eu consigo, através de uma análise de tendência, ver, olha, lá em Carajás, por exemplo, eu vou usar vocês aqui que vocês estão participando aqui com a gente hoje, estamos tendo muito desvio relacionado a içamento de carga. Opa, lá em Conceição do Mato Dentro, o desvio é outro. Lá está tendo mais desvio relacionado a equipamentos móveis. Então a gente também consegue aplicar o remédio certo para a dor correta, né? Às vezes a gente faz um top-down aí e aplica o mesmo remédio para todo mundo, mas eventualmente um está com dor de cabeça, outro está com dor de barriga. A gente não vai ter uma efetividade tão grande, né? Então, diante disso, né, a gente está reconfigurando todas as nossas ferramentas. Então, quando a gente fala, né, para as equipes de frente, né, então vai ter aí o check-in, né, a própria análise de risco, a RPT que eu comentei com vocês, o dever de recusa. Quando a gente vem aí para nível de supervisão, né, as ferramentas nossa foco, inspeção de segurança, né, é a mesma coisa aí os gerentes e coordenadores também, né, com esse olhar para verificação dos controles, se eles estão implementados. Então, toda vez que eu for na área, eu vou checar se os controles críticos estão presentes, se eles estão operacionais, se as pessoas conseguiram identificar, né, quais eram os riscos fatais e mais que isso, né, quais eram os controles aplicáveis e se de fato eles estão implementados. As comissões, né, então já vou deixar um spoiler aqui, né? Nós estamos reformulando, né, o formato das comissões, né, para que a gente possa ter um fórum específico para apresentar o trabalho que nós temos realizados em cada um daqueles riscos, né, e comissões que foram criadas para dar justamente, né, um holofote aí nessas ações que são de extrema importância. Todas as comissões têm alguma relação com alguns riscos fatais. A gente quer deixar essa roupagem para dentro da nossa organização. E a própria diretoria, né, que se responsabiliza, acompanha e avalia ali os riscos e principalmente disponibiliza os recursos, né, e essa visão através das inspeções de segurança e das próprias comissões, a gente vai dar essa visibilidade daquilo que a gente precisa de mais recurso, aquilo que a gente precisa avançar de algum modo, né, aquilo que é aplicável para todas as operações e assim por diante, né. E outra coisa que a gente quer revitalizar com essa ênfase, né, em gestão de fatalidade é justamente o dever de recusa. Hoje a gente tem pouco, né, ou nenhum registro de dever de recusa nas nossas operações. Tem operações que tem um, dois, tem operações que não tem nenhum. Né? Então a gente sabe que no dia a dia vários deveres de recusa aconteçam, né? Acontece. Mas o formato que está a ferramenta hoje, talvez ela ingesta um pouco esse registro, né? E a gente acaba perdendo uma informação valiosíssima de aprendizado, inclusive, né, para compartilhar. Às vezes um dever de recusa que aconteceu lá em Carajás, ele serve, né, de aprendizado também para uma operação nossa que está lá na Lande, ou para operação nossa que está lá em Riacho dos Machados e assim por diante, né? E com o FRM, se o controle não estiver implementado, eu vou usar o dever de recusa, vou procurar ajuda e garantir que esse controle esteja implementado. Tá certo? Bom, por fim, pessoal, esse aqui é o nosso cronograma de implementação do FRM na UIM, né? Então, a gente já fez toda a parte de elaboração de material de treinamento, de proposta, né? A diretoria já foi treinada, né? Eles carimbaram aí, né? Estão dando todo o apoio aí para a gente seguir com esse processo de implementação aqui na UIM, né? Nós também elaboramos aí a proposta de ARPT, igual eu comentei com vocês aqui. Neste momento, né, nós estamos fazendo aí todo o parâmetro, toda a parametrização das nossas ferramentas de segurança, então check-in, inspeção, foco, até o registro de incidentes também, eu vou ter lá a categoria de FRM para fazer essas associações, né? É,
E estamos treinando aí, né, as lideranças, né, num processo de FRM, sempre a liderança começa a ser treinada. Então, por isso que primeiro, né, nós treinamos a diretoria, depois o nível de gerência e equipe de SSMA, para que aqui agora toda a liderança da empresa alinhada do que é o conceito, para onde a gente vai, nós começamos a treinar os demais empregados, os demais funcionários, né? Nós também estamos com um plano de comunicação bastante robusto aqui, para que isso seja direcionado para todas as nossas operações. E a partir desse mês agora a gente começa a treinar todos os nossos funcionários, né? E a gente começa a acompanhar aí também a evolução desses treinamentos. Nós colocamos aqui para tentar treinar até em setembro, 100% da UIM. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir fazer isso num tempo menor, né? Vocês vejam que o treinamento ele é rápido, não é um treinamento pesado, ele é simples, então a gente consegue em algum DSS especial ali ou na própria organização de turmas ir fazendo esses treinamentos. Nós também vamos fazer aí, né, desenvolver BIs de indicadores. Então, toda essas ferramentas que nós estamos dando uma revitalizada, né, ou dando uma revisada nelas, check-in, inspeção, gestão de incidentes, né? Nós vamos gerar BIs com isso, né? Isso vai fornecer um monte de informação para nós que vai ser muito mais fácil, né? A gente extrair informação desses dados, né? As comissões, como eu comentei também, né? Ela está sendo revista, né? E em breve aí a gente vai ter a divulgação de como que será esse formato, né? E a gente começa a monitorar, né, a implantação do FRM, né? Então, a partir da próxima semana, né, que a gente quer começar com os treinamentos, a gente vai monitorar aí, né, percentual de funcionários treinados em cada uma das operações, de modo em que nos próximos 3, 4 meses aí, 100% da nossa organização seja treinada. Nós também vamos atualizar o treinamento aí de introdutório, né, onde as pessoas que entrarem, elas já entram treinadas, né, nesse sentido, e com isso a nossa organização toda traz aí o seu mindset de prevenção de fatalidade, né, de lesão séria incapacitante. Para finalizar, agora falo com experiência e conhecimento de causa de ter participado desse processo de implantação em diferentes empresas, é que quando a gente fala de prevenção de fatalidade, todos os dias, antes de iniciar as nossas atividades, o que acontece na prática é que a turma começa a elevar o nível de percepção de risco, né? E até os acidentes menores, eles começam a reduzir, porque as pessoas vão prestar mais atenção, elas vão ver que aqueles controles ali, elas não fazem porque a equipe de segurança está pedindo, porque a Nael está pedindo, né? Porque o Niel está pedindo, enfim, eles fazem porque, primeiro, porque eles sabem que aquilo ali é para proteger eles, né? Então, o cuidado ativo ele começa a ser realizado de uma maneira muito natural, né? Isso ajuda a organização em todos os sentidos, tá certo? Bom, pessoal, era isso. Falei rápido aqui, mas queria abrir para vocês aí, né? O que vocês têm alguma dúvida, tá claro? É, querem complementar com alguma coisa, né? A gente sabe que algumas operações nossas, né, já tem aí um programa de prevenção de fatalidade, já tem ferramentas similares, e é por isso que nós também estamos falando caso a caso, como que a gente vai fazer esse depara da nossa ferramenta para a ferramenta do cliente, né? Isso vai ser tratado, mas de modo geral a comunicação, né, as ferramentas nossas, elas serão todas atualizadas aí para que a gente tenha 100% da UIM alinhada nesses conceitos de FRM, tá certo? Ô, Elias, obrigado aí pela apresentação, muito bom. Eu fiquei só com uma dúvida, quando você postou ontem o vídeo do formulário, é, às vezes não, né? Quase sempre a turma faz algumas atividades por dia. A operação basicamente faz a mesma coisa o dia todo, mas a manutenção faz manutenção em um fora de estrada, às vezes um rodoviário, uma empilhadeira. Para cada atividade tem que abrir um novo registro ou é, quando você troca de atividade, você reavalia o registro que está aberto e complementa. Muito boa pergunta, ô Geraldo. A avaliação de risco ela é pré-tarefa, então ela é por atividade. Então, se eu estou dando a manutenção num 77, né, numa área, e eu vou para outra área da manutenção escavadeira, eu mudei o cenário de risco, eu mudei o local e tudo mais, né? Por isso que é uma ferramenta simples, né? Uma avaliação de risco bem feita e acompanhada por alguém que está aprendendo, ela demora de 5 a 7 minutos. Então, assim, a gente para um pouquinho essa atividade e pensa nos riscos, né? Agora, é,
eu posso rever sim a minha avaliação de risco desde que seja a mesma atividade. Então, por exemplo, eu estou executando uma atividade de manutenção, a princípio eu não vou utilizar a ponte rolante, por exemplo, né? Eu até pulei e deixei em branco ali aquela parte de içamento de carga. Eu tô tentando retirar a peça ali, eu vi que eu vou ter que tirar um outro conjunto de peças e eu agora vou ter que usar ponte rolante. Eu volto aqui e reviso a minha avaliação de risco, não tem problema nenhum, mas a atividade é a mesma. Agora, se eu mudei de local, se eu, né, ou de atividade, a gente refaz ali a nossa RPT, tá certo? Perfeito. Esse é o conceito básico. Obrigado aí, Geraldo, pela dúvida. Mais alguém, turma? Oi, Elias, sobre o treinamento, já pode iniciar ou vai ter mais algo para falar, outras reuniões? Para toda a equipe, Boa. no caso. Boa, Daisy. Lembra que eu marquei reuniões específicas com cada um né, das operações. A gente vai fazer um cronograma de treinamento, né, com as operações, né? Então, como o CC, por exemplo, né, não tem nenhuma avaliação e não tem cliente, tá até mais fácil, né? Então, a gente programa o treinamento e já começa a usar a ferramenta, né? Algumas operações a gente está fazendo um depara. Por exemplo, Equinox Gold. A Equinox já tem um modelo de avaliação lá, mas ele é bem mais pobre do que esse nosso. Então, eles viram o nosso aqui, ficaram super interessados. Agora a gente já está. Hoje, inclusive, eu tenho reunião com o gerente geral de segurança para mostrar para ele isso daqui que eu mostrei para vocês e como que a gente vai avançar lá. Então, cada unidade a gente está fazendo de um jeito, tá, Deise? Então, eu vou marcar mais meia horinha com você aí, né? Para a gente poder fazer o deparo aí para CC, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês aí o treinamento, pessoal, dos nossos funcionários da linha de frente é o mesmo, é esse mesmo treinamento aqui. A diferença é que quando chegar lá naquele slide que tem a RPT, a gente distribui para eles a RPT e preenche junto, né, para explicar a ferramenta e tudo mais. A gente faz um exercício ali de avaliação de risco, tá certo? A única diferença é essa, mas o material, inclusive, é o mesmo, tá bom? Mais alguém? Não? Bom, pessoal, então era isso. Queria agradecer vocês aí pelo tempo. Vou compartilhar o material com vocês aqui e qualquer dúvida que tiverem, fique à vontade aí para entrar em contato. Obrigado, viu? Obrigado, bom dia, bom Valeu, trabalho, valeu, pessoal. até Valeu, Elias, mais. bom dia. Tchau, tchau.